por aula para gravar antes que eu esqueça. E, obviamente, eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa tarde de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. Devem estar ansiosos pela aula de física, né? Semana passada foi feriado, não teve aula de física. 15 dias sem aula de física, que desespero que dá no coraçãozinho das pessoas, não é verdade? Mas vamos lá matar essa saudade, jovenzinhos. Porém, antes de falar com vocês de física propriamente dito, eu quero compartilhar com vocês a minha tela e falar aqui da live que vai acontecer na semana que vem, tá bom? Então, na quarta-feira da semana que vem, de manhã, das 10 horas em diante, vai ter uma live comigo e com a professora Suzana para falar sobre a cara do Paraná pelo olhar da ciência. Como assim? O que esse tema quer dizer? Nós vamos conversar sobre o nosso estado, jovens estado do Paraná. Obviamente, a gente vai falar também da pandemia, mas a ideia é fazer um olhar mais amplo, né? Na última live, o professor de História conversou com vocês, o professor Rafael. Ele trabalhou a questão da pandemia, outros momentos históricos em que isso aconteceu, consequências que isso pode trazer, o que já estava causando e assim por diante. A nossa ideia é discutir com vocês de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, quais são as situações que o nosso estado tem passado atualmente? Então, envolve a pandemia do Covid-19, vai tratar também as questões de dengue, chikungunya, zika, outras situações como a falta de água, estiagem, que tem alcançado várias famílias do nosso estado. Então, a gente vai discutir isso de forma um pouco mais ampla e quais são as medidas que os nossos representantes estão tomando mediante a isso e quais efeitos isso tem surtido, né? Se tem tido resultados positivos, negativos, então fazer esse balanço geral, digamos assim, do nosso estado, tá bom? Então, os senhores estão convidados, jovenzinhos, eu sei que vocês têm aula à tarde, mas estão convidados para participar aí na quarta-feira da semana que vem, a partir das 10 horas, tá bom? Acho que o colégio vai divulgar aí para vocês também nas redes sociais e tudo mais. Belezinha? Então, o convite está lançado, senhoras e senhores. E agora sim, deixa eu interromper o compartilhamento. E nós vamos falar um pouquinho de física. Cadê meu quadro? Tá aqui. Aí. Jovenzinhos, na aula anterior, eu deixei indicado para vocês vários vídeos, né? Foram 4, para falar sobre vetores. Eu sei que não deu tempo de assistir todos, foi de propósito, são vídeos longos até, mas a ideia é que vocês tenham mais um material para vocês estudarem aí até a semana que vem, na nossa próxima aula, caso vocês precisem retomar algum conceito e assim por diante. Então, os 2 primeiros vídeos que eu indiquei, eles são um pouquinho mais básicos, eles trazem a discussão geral de vetores. O terceiro, ele aprofunda um pouquinho mais, porque ele traz algumas relações com força também, traz aí também um resumão geral bem bonito, caso vocês queiram ter um resumo salvo aí. E o último vídeo, ele é bem completo, ele é bem longo, acho que tem uns 40 minutos de aula, e é um professor muito bom, o professor Douglas, ele faz uma discussão bacana em torno de vetores e forças também, tá? Então fica aí a indicação para vocês brincarem. E tem um simulador que eu não lembro se eu postei agora no mural, mas que está no planejamento semanal, que é justamente para nós vermos como que é essa relação vetorial. Eu vou usar o simulador com vocês agora também, para vocês poderem treinar e tudo mais. Beleza? Jovenzinhos, então antes de começar, antes de usar o simulador, eu quero definir com vocês o que é vetor. Tá bom? Se eu falo para vocês o seguinte, jovenzinhos, que hoje a temperatura média está em torno de 15 graus Celsius em Curitiba. Eu preciso dar mais alguma informação para que vocês entendam que a temperatura média em Curitiba hoje está em torno de 15 graus Celsius? Não, né? Essa informação já é suficiente para que vocês entendam o que está acontecendo.
Então, essa informação já é suficiente para que vocês saibam o que está acontecendo. Beleza? Agora, jovens, se eu falo para vocês que se passaram 9 minutos desde que a nossa aula começou. Então, se passaram 9 minutos desde que a nossa aula começou. Eu preciso dar mais alguma informação para que vocês entendam que se passaram 9 minutos? Não. Essa informação é suficiente para que vocês entendam o que está acontecendo. Aliás, 9 minutos não, agora fecharam 15 minutos, que é 2h05, não é 2h10, né? Que a nossa aula começou. Então, vocês entendem só pelo valor numérico e pela unidade de medida qual é a informação que eu quero passar para vocês, beleza? Essas grandezas que só o número e a unidade de medida são suficientes para você entender o que foi dito, elas são chamadas grandezas escalares. Agora, se eu falo para vocês que eu vou empurrar minha mesinha com uma força de 5 newtons, existe aqui, ó, uma mesinha, ó, estou enroladinho na coberta, e tem aqui ó, uma mesinha onde está apoiado o meu computador. Se eu falo para vocês que eu vou empurrar essa mesa com uma força de 5 newtons, vou aplicar uma força de 5 newtons sobre ela, vocês saberiam me dizer para onde que essa força iria empurrar essa mesa? Se é para frente, para trás, se é para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo? Se eu só falo que é uma força de intensidade 5 newtons? Não, você não consegue chegar a essa conclusão. Porque eu tenho que falar se essa força de 5 newtons vai ser na vertical ou se vai ser na horizontal. Se for na vertical, eu tenho que falar se ela é para cima ou para baixo. Se for na horizontal, se é para a esquerda, para a direita, se é para frente ou para trás, então eu tenho que especificar. Então, força ela vai ser uma grandeza vetorial. Além da informação numérica, que é o que nós vamos chamar de módulo, eu tenho que fornecer também uma direção e um sentido. Beleza? Então, tem que ter módulo, direção e sentido. O que é o módulo, jovens? Módulo é o número, tá bom? É um valor numérico que representa o que você está falando. É o número, que eu falei nesse caso 5, tá bom? O que é a direção? É você especificar se essa grandeza, no caso que eu falei da força, está na horizontal ou na vertical. E por último, depois que você define a direção, você define um sentido. Por exemplo, se for horizontal, é horizontal para a esquerda ou direita? Se for vertical, é vertical para cima ou para baixo? Então, você define primeiro a direção e depois o sentido, tá bom? Vamos fazer um exemplo juntos aqui. Eu não sei o que aconteceu que o chat não abriu aqui. Ah, agora abriu. Aí, se quiserem fazer perguntas, podem ir mandando aqui pelo chat, tá? Ó, vou fazer um vetor com vocês aqui, que é um vetor força, tá? Tá aqui, ó. Uma forcinha. Vou chamar de força 1 e vou dizer para vocês que ela tem uma intensidade, ó, de 10 newtons, beleza? Ó, qual que é a direção dessa força, jovens? A direção dessa força é a horizontal, né? Ó, ela é uma força que está na horizontal. Então, já sei qual é a direção. Horizontal. E qual que é o sentido dela? Eu olho para a setinha. O sentido dela é para a direita. Então, horizontal para a direita. Beleza? E o tamanho do vetor aqui, ó, jovens, começa aqui, termina aqui. Esse tamanho indica a intensidade, o valor 10. Se eu quiser fazer outro vetor, agora de intensidade 15 newtons, eu tenho que fazer um vetor que vai ter 1,5 vezes o tamanho daquele ali. Não poderia ser um vetor menor, tem que ser um pouquinho maior. Então, a esse vetor eu vou chamar de vetor força 2, tá bom? E a intensidade dele, ó, é 15 newtons. Então, esse 15 no vetor está representado aqui, ó, pelo tamanho do vetor, tá bom? Qual que é a direção desse vetor 2 que eu desenhei aqui, ó? Também está
na horizontal. E agora que eu sei a direção, qual que é o sentido? Bom, também está apontando para a direita. Tranquilo, né? Então, você define a intensidade, depois a direção, e aí depois que você sabe a direção, você fala do sentido. Né? Para você falar se o sentido é esquerda ou direita, você tem que saber que a direção é horizontal. Para você falar que o sentido é para cima ou para baixo, você tem que saber a direção, que é vertical. Beleza? Então, ó, falou de vetor, essas três informações nós temos que associar. Módulo, que é o valor numérico, direção, horizontal, vertical, e sentido, esquerda e direita, ou para cima e para baixo. Beleza? Até aqui, jovenzinhos, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Enquanto vocês fazem isso, eu vou fazer uma coisa importante aqui, que é registrá-los. Belezinha? Querem questionar, perguntar algo, jovenzinhos? Agora é a hora. Vai lá. Tranquilo? Então, agora pensem comigo o seguinte, jovens. Se eu falo para vocês que eu pego um pouco de água, a temperatura ambiente, que eu falei que é média de 15 graus hoje, e coloco no fogo, e a temperatura aumenta 10 graus Celsius. Se estava 15 e aumentou 10 graus Celsius, para quanto que foi? Para 25 graus Celsius. Tranquilo? Se eu falo que aquela hora que eu conversei com vocês, tinham se passado 15 minutos, e depois que eu falei, já se passaram mais 6 minutos. Então, ao todo, desde que a nossa aula começou, quantos minutos se passaram? Bom, tinha passado 15, aí passou mais 6, 21 minutos. Beleza. Então, a gente consegue fazer com tranquilidade essa soma de temperatura, soma de tempo. Agora, se eu falo para vocês que eu vou aplicar a minha força de 5 newtons aqui, mas alguém chega aqui e começa a aplicar uma força de 10 newtons. Você sabe me dizer qual é a força resultante que vai atuar sobre essa mesa? Depende. Depende. Se a pessoa vai empurrar no mesmo sentido que eu, se ela empurra no sentido oposto, se ela empurra numa direção perpendicular. Então, tudo isso vai influenciar na força resultante, como vai ser o movimento dessa mesa. Então, é isso que a gente vai começar a pensar. Quais são as possibilidades de combinação de forças para nós sabermos qual é a força resultante que vai atuar sobre o objeto. Beleza? Então, eu vou fazer uma nova tela com os senhores. Se alguém quiser dar print aí, tem alguns segundinhos para isso, porque eu já vou trocar de tela. Tem 3 segundos, tem 2 segundos, tem 1 segundo e acabou. Estou trocando de tela. Aí, vamos pensar então em soma de vetores. Beleza? Então, agora eu vou fazer aqui. Eu tenho esse vetor na horizontal para a direita de 1 newton e tenho mais um vetor na horizontal para a direita também de 1 newton, jovens. Então, ó, se eu somar esses dois vetores, quanto que vai ter que dar a resposta? Bom, já que esses dois vetores, jovens, estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou somar os dois. Então, a minha força resultante aqui vai ser 2 newtons. Agora, se eu tenho uma situação como essa, ó, esse vetor de... Vou mudar, peraí. Esse vetor de 2 newtons na horizontal para a direita e esse vetor de 1 newton na horizontal para a esquerda. Agora complicou um pouco, né? Porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro, sentido oposto. Então, para onde vai ser a força resultante? Para o lado da força maior. E com que intensidade? A diferença das duas. Então, se um puxa com 2 newtons e outro puxa com 1 newton, a resultante vai ser de 1 newton no sentido da força maior. Então, é esse raciocínio que eu quero desenvolver com vocês. Como que eu represento esses vetores, como que eu os desenho e assim por diante, tá bom? Para isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês do simulador, tá bom? Então, eu vou interromper esse compartilhamento aqui e vou fazer o compartilhamento
do... Cadê? Deixa eu abrir ele aqui, que daí eu já mostro para vocês. Eu deixei o link lá no planejamento, tá bom? Depois, se vocês quiserem brincar também, tem lá indicadinho para vocês. Deixa eu ver se tá no mural também, peraí. Tá no mural também, eu postei no mural também. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela de novo. Cadê aqui? Aí, então agora vocês estão vendo o simuladorzinho aberto, tá? Ó, jovens, aqui eu posso puxar vários vetores, tá bom? Então, eu vou puxar um vetor, vou puxar 2 vetores, posso puxar 3, 4, 5, quantos vetores quiser, mas é muito. Não vou pegar toda essa quantidade de vetores, eu quero só 2, tá bom? E eu vou começar do jeito mais simples, como eu falei para vocês, ó. Eu vou pegar esse vetor, vou deixar na horizontal, ó, vou deixar o tamanho dele com 2 quadradões desses maiores. Vou pegar o outro vetor aqui, também vou deixar na horizontal. E vou pôr do mesmo tamanho na horizontal, os dois. Se eu somar os dois vetores, quanto que tem que ser o meu vetor resultante? Pois bem, pensem comigo aqui, ó. 1 quadrado, 2 quadrados, vai ter que somar os comprimentos, 3 quadrados, 4 quadrados. Então, vou fazer aparecer o meu vetor soma aqui, ó. Olha que bonito o meu vetor soma. Se eu puxar esse vetor aqui, ó, dá exatamente a soma do comprimento dos dois vetores. Perceberam? Então, quando os dois vetores estão no mesmo sentido, você soma. Vou esconder esse vetor aqui um pouquinho. E vou mudar um desses vetores. Vou deixar esse vetor aqui, apontando na horizontal. Vou deixar ele com 6 quadradões. E esse aqui eu vou mudar ele, vou pôr no sentido oposto. Vou deixar esse aqui com 7 quadradões. Tá aqui. E esse aqui, ó, 3 quadradões, só que no sentido oposto. Quanto que vai ser o vetor soma? Ó lá, ele é a diferença dos dois, ó. Se eu encaixar aquele ali e colocar esse aqui embaixo, ó lá, olha que lindo. Olha que coisa bonita que é a física, jovem. Exatamente a diferença dos dois vetores é o vetor resultante. Então, quando os dois vetores estão no mesmo sentido, você soma. Se os vetores estão em sentidos opostos, você faz a diferença entre eles. Beleza? Acho que até é meio intuitivo, né, jovens? O mesmo sentido soma e o sentido oposto subtrai. Eu já vou escrever essas equações para vocês terem anotadinhas aí. Agora eu quero pensar numa situação diferente. Se eu tenho aqui, ó, um vetor que está na horizontal, vou deixar ele com 4 quadradões, e um vetor na vertical, ó, jovens. Vou deixar ele com 3 quadradões. Tá aqui. É como se você tivesse um objeto e ele fosse puxado simultaneamente para o lado e para cima. Para onde que ele vai se mover? Para o lado ou para cima? E aí, para onde que ele se move? Ele se move na diagonal, né? Se eu puxo simultaneamente para o lado e para cima, ele se move aqui no meio. E é o nosso vetor resultante. Quer ver? Eu vou fazer aparecer o vetor resultante aqui, ó, o vetor soma. Tcharam! Só encaixar ele aqui. Olha que bonito. Tenho 3 quadradões aqui, que são os 3 aqui. 4 quadradões aqui embaixo e 4 quadradões aqui em cima. Ou seja, ele sai exatamente aqui no meio dos dois vetores. Beleza? E olha que legal, você pode brincar de mudar o vetor e ele já vai mudando o vetor soma também, ó, já vai dando como fica. Eu posso brincar, ó, deixar um ângulo qualquer, aleatório, aqui, ó, e ele já vai me dando a resposta, ó, de como que vai ser o vetor soma para esse. Olha que legal. Ele está girando em 3D, né, em torno do eixo. Show de bola isso. Legal? Então ele vai dando para você esse valor da soma. Se você quiser ocultar a soma, você vem aqui e oculta a soma, tá bom? Ele dá outras opções, ó. Se você clicar aqui, ele faz o quê? Olha, ele já vai dar o vetor soma também. Mas eu gostei mais do outro aqui. Eu posso, ó, pôr os ângulos de inclinação. E aí, se você muda o comprimento de um vetor, ó,
ele já vai mudando lá a inclinação, você já vai vendo o que vai acontecendo. Então, ele dá várias possibilidades para você, ó. Ele dá o tamanho do vetor, se você quiser. Lembra que eu falei do módulo? Ele dá o módulo também, se você quiser, ó. Tá bom? Então, tem várias possibilidades aqui. Se você quiser pegar agora vetorzinhos desses laranjinhas simultaneamente aqui também, ó, ele pode dar o soma desses laranjinhas, se você quiser. Enfim, você tem várias possibilidades para brincar aqui com esses vetores, tá bom? Então, fica a dica aí. Outra opção aqui, ó, é você ir combinando esses vetores, e aí o exercício te permite, ó, aqui você só consegue combinar 3 vetores, ó. E aí, com 3 vetores, ele vai dando para você aqui em cima a relação do módulo de cada vetor, tá bom? Quanto que é a componente em x, em y. Mas aqui já é muito avançado para vocês. O ano que vem vocês vão poder brincar com isso aqui, tá bom? Mas caso vocês queiram dar uma zanzada para lá e para cá. E aqui, ó, é só em 2 direções, em uma única direção. E daí você pode ter vertical, perdão, para a direita e para a esquerda, tá? Então, é uma única dimensão, que é a dimensão horizontal. E aí você pode brincar de mudar o comprimento dele e a direção. Percebem que eu não consigo puxar ele para cima? Eu tento puxar para cima, ele não vai, porque ele está programado só para uma direção. Agora, eu posso mudar aqui, né? Deixar na vertical se eu quiser. Mas se eu quero brincar em 2 dimensões, eu venho nesse aqui, daí. 3 dimensões não tem, ia ser bem divertido, né? Mas não tem 3 dimensões. Na vida real é tudo em 3D, mas a gente vai chegar no máximo aqui a fazer nas 2 dimensões. Lá no ensino médio, a gente começa a esboçar um pouquinho em 3D, daí no ensino superior, quem for para a área de exatas, aí vai até para 7D, se quiser. Tá bom? Fechou, jovenzinhos. Agora que nós entendemos como que é essa lógica, eu quero escrever com vocês as equações que representam esses vetores aqui que nós trabalhamos, tá bom? Então, vamos voltar lá para o quadrinho. Eu vou interromper aqui. Compartilhamento de tela. Novo. Então, ó, vamos pensar realmente agora nas equações para soma de vetores. E eu vou começar com a condição de vetores na mesma direção e sentido. Mesma direção e sentido. Tá bom? Então, ó, vou fazer com vocês aqui esse vetorzinho, que eu vou chamar de força 1. Professor, vetor é só força? Não, jovens. Eu tenho outros tipos de vetor, mas é mais fácil nós pensarmos em força. Então, por enquanto, vou trabalhar com o vetor força com vocês, até porque já é o nosso próximo assunto. E ao longo do ensino médio, a gente vai aprendendo outros vetores também. Velocidade é vetor, aceleração vai ser um vetor, campo elétrico vai ser um vetor. Então, tem várias coisas que a gente vai aprender ainda que vão ser vetores também, tá bom? Então, aqui a força 1, que eu vou falar para vocês que vale 2 newtons. E essa força 2, que eu vou dizer para vocês que vale 1 newton, tá bom? E eu quero, jovens, calcular a força resultante. Ó, a força resultante, ela vai ser a soma dos dois vetores. Então, ela vai ser isso aqui, ó. Somar o comprimento dos dois vetores. Esse comprimentão mais esse comprimentinho. Quanto que vai ter que dar isso aqui? 3 newtons. Que conta que eu fiz para chegar a essa conclusão aqui, jovens? Eu fiz que a força resultante seria a força 1 mais a força 2. Eu somei as duas intensidades de vetor, tá? Então, tá aqui. Então, sempre que você tiver vetor... Oxe, eu sempre esqueço de tirar um quadrado. Sempre que você tiver vetores na mesma direção e sentido, você vai somar a intensidade dos vetores para você obter a força resultante. Beleza? Quando você tiver vetores na mesma direção e em sentido oposto, na mesma direção e
em sentido oposto. Jovens, aconselho fortemente que vocês anotem ou dêem um print na tela depois, porque isso aqui não está tão esmiuçadinho assim no livro de vocês, tá bom? Aqui está mais esmiuçadinho para vocês poderem estudar. Então, eu tenho aqui ó, esse vetor, que eu vou chamar de vetor força 1, que tem intensidade 3 newtons. E tenho aqui ó, esse vetor força 2, que eu vou falar que tem intensidade de 1 newton, tá bom? Como que eu desenho aqui minha força resultante? Bom, ela vai ter que ser a diferença de comprimento, como nós vimos lá no simulador. Então, ela vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Essa é a minha força resultante, 3 menos 1, 2 newtons. Então, ó, quando os vetores têm sentidos opostos, eu vou escrever que a minha força resultante vai ser o vetor maior, o F1, menos o vetor menor, F2. Beleza? Então, para vetores que estão em sentido oposto, você vai fazer a diferença dos dois vetores. Tá bom? E agora, jovenzinhos, que eu acho que vai vir a novidade. Porque para esses dois casos aqui, eu acho que é bem intuitivo até, né? A gente tem aí, meio lógico, quando você puxa as coisas num sentido, duas forças somam. Se um puxa para o lado, outro puxa para o outro, vai dar a diferença. Mas e se eles forem perpendiculares entre si? Como assim, professor? Aquele último caso que eu fiz com vocês. Ah, peraí, cancela. Se quiserem dar um print na tela, jovenzinhos, 2 segundos. 1 segundo. Foi. Aquele último caso que eu fiz com vocês, né? Agora vamos ver o que acontece quando você tem vetores que são perpendiculares entre si. O que vai ser perpendiculares? Quando eu falo que dois vetores são perpendiculares, o que isso significa? Significa, jovenzinhos, que eles formam um ângulo de 90 graus entre si, tá bom? Então, eu teria aqui, ó, um vetorzinho na vertical e o outro vetorzinho na horizontal, tá bom? Então, tá aqui, esse aqui eu vou chamar de vetor F1, esse aqui eu vou chamar de vetor F2, tá? F1, eu vou falar que o meu F1 aqui tem uma intensidade de 4 newtons. Esse é o meu F2, eu vou falar que o meu F2 tem uma intensidade de 3 newtons, tá bom? Jovens, aonde que vai sair o meu vetor resultante nesse caso aqui? O vetor resultante vai sair exatamente no meio dos dois vetores, né? Então, ele sai aqui, ó, mais ou menos. Deixa eu só controlar aqui, tá? Então, esse vermelhinho aqui, ele é o meu vetor força resultante. Legal, fazer o desenho tá sossegado. Mas e como é que eu calculo a intensidade desse vetor, o tamanho desse vetor? Pois bem, concordam comigo que esse comprimento que vai aqui, ó, da pontinha do FR até a pontinha do F2, é exatamente o comprimento do F1 também? Portanto, eu tenho aqui ó, um triângulo retângulo. F2 e F1 são os catetos e o FR é a força resultante, a hipotenusa. Então, a gente pode fazer por Pitágoras, jovenzitos. Pitágoras. Vai ficar assim, ó. Força resultante ao quadrado é a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Então, essa equaçãozinha aqui para calcular a força resultante quando forem perpendiculares entre si. Como eu falei, o perpendiculares quer dizer que os dois vetores aqui ó, entre si formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Jovens, seguinte agora. Vamos fazer esse exemplo juntos aí, vamos calcular. Então, ó, eu sei que a minha força resultante ao quadrado é a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado é igual. Quem que é a minha força 1? Tá aqui, é 4 newtons. Então, fica 4 ao quadrado. Quem que é a minha força 2? 3 newtons. Então, fica 3 ao quadrado. Então, minha força resultante ao quadrado é igual. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9, jovenzinhos, vai dar 25. E o quadrado eu passo com a operação inversa, que é raiz. Então, a minha força resultante é raiz de 25, que vai ser 5 newtons. Beleza?
Jovens, então 5 newtons é o comprimento desse vetor vermelhinho. Então vejam, a operação em si, jovens, ela não é nova. Trabalhar com Pitágoras, vocês já estão de certa forma acostumados, já aprenderam e tal. Agora a gente está vendo uma aplicação de Pitágoras, tá? Quando eu tenho forças que são perpendiculares entre si, eu posso calcular a soma dessas forças por Pitágoras. Existem outras formas? Existem. Quando eu tenho um ângulo qualquer, existem outras técnicas para muitas forças. Aqui a gente está pensando só em duas. A gente vai implementando isso aos poucos, tá bom? Lá no ensino médio a gente aumenta mais um pouquinho. Se alguém pretender fazer engenharia mecânica, por exemplo, vai aprender outras técnicas de trabalhar com força, beleza? Eu estava vendo ontem um vídeo de aplicação de forças, que era um prédio, acho que era no Rio de Janeiro, que com o passar do tempo ele ficou inclinado. E eles tiveram que colocar o prédio no prumo de novo. E eles fizeram toda uma análise de força. Aonde que você vai aplicar força, qual que era a soma das forças que resultavam de um certo ponto, se não tinha chance do prédio trincar, então você tinha que avaliar em cada ponto a resultante de força. Sensacional. Era uma análise extremamente longa, mas de pequenos pontos simples, como o que nós estamos fazendo aqui. Mas tinha que fazer isso ponto a ponto do prédio. Então é algo que é muito presente no nosso cotidiano, e quem for para engenharia civil, acho que foi civil que eu falei aquela hora? Bom, é civil. Quem for para engenharia civil que trabalha com construção, vai usar bastante isso daí. Beleza? Ah, professor, eu não quero fazer nada de exatos, eu quero fazer fisioterapia. Vai ter que usar muita questão de força também. Tem vários exercícios de fisioterapia, até em academia, para a galera que faz educação física, treinar qual é a força que a pessoa pode erguer sem danificar, machucar o músculo, qual é a intensidade de força que você tem que aplicar para que a pessoa possa trabalhar o músculo na intensidade que ela precisa. Tudo isso envolve essas questões de força. A pessoa vai puxar na horizontal ou na diagonal, como vai ser a força resultante que ela aplica. Então, tudo isso é através dessa análise. Então, ela aparece muito no nosso cotidiano, divertido e bonito. Não é verdade? Jovenzinhos, até aqui. Abram o coraçãozinho dos senhores e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Sobre forças e aplicação de forças. Vou dar 2 segundos para as perguntas. Beleza? Sem dúvidas aqui, prof. Beleza, Laura. Então, eu vou encerrar o compartilhamento de tela aqui, para nós voltarmos lá para o Zoom. Só um instante. Estamos aqui. Então, jovens, nós temos mais 3 minutos de aula aqui no Zoom, mais alguns minutinhos de aula ainda, para terminar lá no Sala de Aula, no Google Sala de Aula, tá bom? Então, eu vou encerrando a nossa aulinha por aqui. Eu agradeço a atenção dos senhores, agradeço a dedicação de estarem aqui na aula. Converse com os coleguinhas de vocês que não têm participado. Os jovens têm bastante coisa para fazer. Quem ainda não fez as atividades pendentes, jovenzinhos de física, não deixem de fazer. Na turma de vocês tem bastante gente que não entregou ainda. Essas atividades, elas vão valer nota, eu só não dei peso para elas ainda. Eu ainda estou aceitando. Então, quem não mandou, manda. Ficou na dúvida de qual você fez, qual que você não fez? Manda um e-mail para mim perguntando qual que você fez ou não fez. Eu respondo falando bem certinho quais atividades estão faltando, tá bom? Mas não deixe de fazer essas atividades. Beleza? Jovenzinhos, me dê um tchau bem bonito e até semana que vem. Tchau! Tchau!